Eu quero deixar o testemunho aí, gente. Que foi quando eu morei aqui, sabe? Que eu voltei de João Pessoa, da casa, quem sabe viu aí o testemunho, né? Sabe que eu fui morar em João Pessoa. Aí eu fui morar com uma pessoa, sabe? Logo com 21 anos, quando eu saí, eu já conheci uma pessoa. E eu fui morar com essa pessoa, que é o pai do meu filho, né? Mas para um negócio assim, a gente não tá mais junto. Ele é do mundo. Quer dizer, ele foi batizado nas águas, mas ele não veio pra palavra, né? É o pai do meu filho. Mas eu não tô junta com ele. A gente era só junto. A gente não sou casada com ele. Naquela época, quando eu conheci ele, eu não era cristã, para deixar bem claro. A gente era do mundo, os dois. Aí, quando eu virei evangélica, logo quando eu virei, a gente se separou. Aí, eu voltei aqui pro interior, São João do Cariri, onde eu me criei. Fui criada no sítio, né? Mas eu voltei, mas vim morar aqui na cidade com a minha avó que me criou, que eu chamo de mãe. Mas terminou que ela foi pro sítio, ela voltou pro sítio, aí depois eu vim morar numa casa alugada aqui, morei só aqui alugada. Aí eu tava com meu filho, mas tomaram meu filho, o conselho tomou meu filho. Aí eu não tava com meu filho, comecei a vender tapioca, porque eu não tinha, eu recebo um benefício, sabe? Pelo governo, mas para honra e glória do Senhor, naquela época eu ainda não recebia, sabe? Aí eu trabalhava das tapioca, quem pagava meu aluguel era tudo minha mãe. E eu vivia das tapioca, né? Tudo que eu comprava, comida era das tapioca. Eu comprei bolsa, tudo era das tapioca que eu vendia. Eu vendi muita tapioca, né? Eu trabalhei muito naquela época. Aí, nessa época, no meu tempo, eu conheci Gleidson, um missionário, né? Lá em João Pessoa, que era do Rio de Janeiro. Aí eu saí de São João, porque ele era, assim, ele gostava de cidade grande. Eu disse, ele não vai se acostumar aqui, que São João é muito pequeno. Eu vou morar na cidade vizinha, que é Serra Branca, e a gente foi morar lá. E a gente foi morar num quartinho, gente, bem pequenininho. Era só um quarto mesmo e um banheiro, somente, sabe? Aí tinha outro quarto, era as quartos, sabe? Como umas casinhas, era uma vilinha. E o rapaz, o homem disse, o dono, ele já morreu, ele se faleceu. Aí ele falou assim, olha, se você quiser eu falo com o rapaz, que é só um rapaz lá, porque lá é maior e ele troca com você. Aí ele disse que ia falar e tudo tal. A gente foi pro quartinho mesmo e ficamos no quartinho. E ele sempre queria ir para aquele quartinho, Gleison, né? O meu ex-marido. Eu casei com ele mesmo, sabe? No papel. Que eu tô no processo de separação, né? Que Deus queira que saia esse processo. Aí ele queria sempre mudar para essa casa e eu nunca quis, sabe? Aí depois de certo tempo que o rapaz saiu, aí insistindo, eu disse, tá certo, bora. Porque ele insistiu muito, eu disse, bora. A gente foi morar lá, gente. No outro dia, ele pegou as malas e simplesmente foi embora, me abandonou. Me abandonou. Eu fiquei 3 meses de oração em jejum, em vigília. Orando, gente, sem parar, como uma louca, orando, jejuando, fazendo vigília, indo para a igreja. E um certo dia, um senhor falou comigo que o telefone ia tocar por uma mensagem. E quando eu cheguei na igreja, um pastor que estava falando lá, que estava pregando, disse que uma pessoa ia receber uma ligação no outro dia. Gente, isso eu tô falando verídico, gente, isso é verdade, sabe? Isso não é mentira, não. Deus sabe o que eu tô falando e quando eu morrer, ele sabe o que eu tô dizendo aqui, sabe? Ele vai me julgar, que eu tô falando tudo é verdade, viu? Quando eu cheguei na igreja, ele disse isso, mas eu não imaginava que era pra mim. Quando eu cheguei em casa, tudo bem, dormi. No outro dia, quando foi de tarde, eu já tinha feito umas coisas, eu recebi uma ligação. E era Gleidson, meu ex-marido, ligando. Eu dizia, não acredito. Cadê tu, gente? Tu foi embora. Eu pensei que tu tinha ido pra João Pessoa. Tu tava dizendo que foi pra João Pessoa. Cadê tu, criatura? Cadê tu? E os teus amigos estavam dizendo que tu tava no Rio de Janeiro. Ele disse, José, eu estou aqui em Brasília. Eu vim procurar emprego, porque aí não tinha emprego. Aí eu disse, criatura. E, gente, eu fiquei, nossa, sem noção, sem acreditar. E ele ligou para mim e ele disse, José, mas tem um negócio aqui da prefeitura sobre o governo que dá passagem de graça para ir. Mas sendo que a passagem, gente, é cara, gente. Daqui para São Paulo, Rio de Janeiro, é 600, sabe? Naquela época, eu poderia até pagar, mas sendo que eu pagava aluguel, eu pagava água, luz, entendeu? Aí ele disse assim, gente, eu tenho esse negócio aí do governo, mas sendo que ele disse que demora, os irmãos em Cristo estavam dizendo que demorava 1 ano, 2 anos, 3 anos para sair.
Gente, eu fiquei na oração, no jejum e vigília, orando por essa causa, para sair essa passagem de Gleison logo. Gente, em menos de um mês, a mulher ligou pra mim, a mulher da passagem. Ligou pra mim perguntando se ele era meu marido, eu disse que era. A gente não tava casada, a gente só tava junto. Pra você ver que eu não tinha noção, né? Ele foi-se embora, me abandonou no nada. E eu peguei ainda casei com ele, né? Aí, pegou e perguntou se era meu marido, era, que o endereço, perguntou, eu disse. Tudo que ela falou, questionária, eu respondi a ela. Aí, tudo bem. Quando foi, eu acho que no outro dia, Grace já ligou pra mim. Eu tô com a passagem de ida e eu já vou viajar, tô já viajando. Eu disse, oh, glória a Deus, gente, isso foi dentro do mês. Quando foi, eu acho que no final de semana, eu acho, que eu tava deitada, ele chegou, gente. Isso foi um processo, viu? Porque quando ele chegou, a gente foi e se casou. Depois que ele me abandonou, isso foi a primeira vez. Aí pra vocês verem, eu era naquela época, eu tava muito em oração, mas eu não vigiei um pouco. Porque não era pra ter me casado com ele assim, de repente. Porque se ele me abandonou uma vez, ele podia me abandonar outra vez. Eu não pensei nisso, né? E a gente foi logo pro cartório e se casou. E aconteceu algo espiritual, gente. Uma pombagira, quem não acredita nisso, crê que é real. Quem sabe, quem roda nos terreiros de macumba sabe que a pombagira existe, né? Que a pomba no candomblé, na roda de macumba, terreiro, existe os espíritos malignos. E essa pombagira entrou dentro de mim por causa dessa casa. Essa casa, ela tem um carrego tão grande. Eu não queria para essa casa. Era Grace que queria. E para você ver, quando eu fui, no outro dia já foi embora. Para você ver que não era algo maligno nessa casa, gente. Aconteceu muita coisa nessa casa. Eu não vou nem dizer, porque até às vezes eu penso que é ilusão, né? Eu digo assim, eu não vou dizer nada, Senhor, porque pode ser coisa que da minha cabeça. E o Senhor me julgar, gente, mas aconteceu cada coisa naquela casa, cada coisa maluca. Gente, eu olhava assim, eu vou contar umas coisas. Eu olhava no guarda-roupa, que a gente olha pro guarda-roupa, a gente vê o reflexo, né? Não tem aqueles guarda-roupa que a gente olha o guarda-roupa e vê o reflexo da pessoa? Pronto, o meu guarda-roupa era esse, que dava pra ver o reflexo. E Gleison, ele não estava comigo, Gleison estava em São Paulo. Eu olhava pro reflexo do guarda-roupa meu, e eu via um espírito, um ser, no meu lado, como fosse Gleison. A forma dele era como fosse da forma do meu marido, do meu ex-marido, Gleison. Ele tinha a forma do meu ex-marido, era um espírito que tinha a forma do meu ex-marido. Gente, e teve um dia que meu marido já estava em casa e ele saiu. E eu senti uma pressão muito grande em cima das minhas costas, como fosse explodir. Era um negócio assim, um negócio fedorento. Era um cheiro de cachorro molhado. E era um negócio assim que queria sair das minhas costas, assim, parece que ia rasgar minhas costas, queria sair das minhas costas. E era puxando as minhas costas, me levantando assim pra cima. E era uma caixinha de catinga de cachorro molhado. E era uma coisa tão estranha, gente. Gente, isso aconteceu, isso não é coisa da minha cabeça, não. E fora outras coisas que aconteceu, que eu não conto tudo, né? Porque tem coisa que eu não falo, porque eu digo, ah, Deus, eu não vou contar, porque pode ser, né, coisa da minha cabeça. Mas eu digo a vocês também que eu tava numa praça também. Esse meu ex-marido, em Serra Branca. Do nada, eu tava sentada assim com ele. Apareceu, gente, sem mentira nenhuma, apareceu uma mulher. Eu não sei se ela tava grávida. Eu não me lembro, né? Já faz muito tempo. Ela apareceu com um bebezinho, com um carrinho de bebê. E essa mulher, ela andava assim. De repente, a mulher começou a se desaparecer de cima para baixo, assim. Eu fiquei assustada na hora. Eu olhei pro lado, eu olhei pro outro. E eu perguntava, será que as pessoas estão vendo? E eu dizia, meu Deus do céu. E eu olhava assim pra Grace. Eu dizia, meu Deus, será que ele não viu isso? E eu ficava, meu Deus. E eu não falei nada a Grace, gente. E ele passou um processo muito grande, gente. Que essa pombagira entrou dentro de mim. Eu fui para vários pastores e nada. Foi um certo dia, eu aqui em São João, eu fui na fonte de Águas Vivas, onde eu congrego. Quando eu cheguei perto do pastor, que eu não sei o que aconteceu, que o pastor me chamou pra frente. Aí eu fui. Nisso, quando eu cheguei, quando eu peguei nele, quando eu fui tocar nele, eu caí no chão. Aquele espírito que tava em mim, aquele ser, saiu de mim, né? Mas a palavra diz, né? Que aquele ser maligno, quando ele sai do corpo da gente, ele sai aí
procurando outros corpos para se incorporar.